Tá ansioso pro Oscar? Um dos maiores candidatos dessa edição é Bohemian Rhapsody, a cinebiografia do Queen. Muita gente viu esse filme, ficou emocionado, saiu do cinema chorando, virou fã do Queen. Não foi nosso caso. E agora a gente vai explicar o porquê. Bohemian Rhapsody tem 5 indicações ao Oscar desse ano, incluindo a categoria máxima, que é melhor filme, e também a melhor ator. Que, aliás, é o grande favorito. O Rami Malek tem altas chances de vencer o Oscar. A gente vai fazer um outro vídeo sobre isso, até ficar ligado. Já levou o Globo de Ouro, já levou, enfim. Provavelmente ele vai acabar ganhando. Muita gente elogiou a atuação dele, muita gente elogiou o filme, muita gente elogiou tudo, mas existe um problema muito grande nesse filme por ele se tratar principalmente de uma cinebiografia. É um filme que se propõe a contar a história de algo, a contar a história de alguém, e ele deturpa o tempo inteiro muitas coisas muito importantes sobre a história do Queen. A gente precisa falar que é uma coisa comum em cinebiografias, que os filmes eles mudem a ordem de alguns fatos, que eles romantizem algumas situações. Juntar vários personagens em um só. Pois é, para garantir a dramaticidade que o cinema exige. Sim. O problema é quando essas pequenas alterações deixam de ser pequenas alterações e você cria uma história completamente nova. Sim. No caso do Bohemian Rhapsody, isso acontece o tempo todo. Tem muita coisa muito importante na história do Queen, que é completamente modificada em nome de fazer o filme um pouco mais comercial, mais palatável para o público, sei lá, em nome do quê. O problema é que isso acaba não só interferindo na história que aconteceu, mas acaba mudando personalidades e formas que as pessoas encararam certos eventos que são determinantes. Sim, para muitos fãs do Queen, o filme ele acaba sendo ofensivo em alguns pontos por conta disso. Ele deturpa a história, ele modifica as situações de uma forma tão brutal que ele podia ser uma ficção sobre qualquer banda imaginária que não fosse o Queen, que é uma banda que existiu. Como, por exemplo, o próprio processo de formação da banda. O filme ele romantiza muito toda aquela chegada do Freddie Mercury ali. Ele trata a descoberta do Freddie Mercury como isso, como uma grande descoberta. Todo mundo fica muito impressionado com a potência vocal do Fred e quer muito ele na banda. Quando na vida real isso não aconteceu. O Fred era amigo do Tim há bastante tempo e ele pedia incessantemente para fazer um teste para participar do Queen. O que o filme mostra é basicamente o oposto do que aconteceu. Era mais o Fred queria fazer parte do Queen e menos o Queen queria o Fred parte deles. E quando a gente tá falando em mudanças desnecessárias no filme, a gente fala que esse filme, ele cria situações dramáticas que não seriam necessárias porque a vida real era dramática também. Como, por exemplo, o processo de gravação do primeiro álbum do Queen, que no filme eles criam uma história que eles estavam na van e aí o pneu fura, aí o Fred dá a ideia de vender a van para financiar a gravação do primeiro disco. Isso não aconteceu. De forma alguma. E a história por trás da gravação do primeiro disco é tão legal quanto isso. O que rolou, na verdade, é que o Trident Studios, ele oferece pro Queen a oportunidade de gravar lá de graça quando o estúdio tivesse fechado. Isso é tão legal quanto essa pataquada toda de estourar pneu e ter ideia. Por que isso foi mudado? Não faz o menor sentido. Eles tiraram um monte de elemento muito legal. Tipo, a Austin, antes dela ficar com o Fred, ela pegava o May. Tipo, isso podia dar todo um tempero pra história. E não só, tipo, é porque eles haviam um ciúme. Não, porque isso mostra como o relacionamento daquele grupo de pessoas era muito único, principalmente quando a gente tá pensando em anos 80. E tem isso também. Quando a gente fala sobre relacionamentos, esse é um ponto que o filme já vinha sendo observado de perto desde o começo. No primeiro trailer que foi lançado, inclusive, a gente vê um destaque monstruoso que a Mary ganha, e é importante que ela ganhe esse destaque mesmo, porque ela foi uma pessoa muito importante Sim. na vida do Fred. Sim. Mas o Jim Hutton, que é o cara que ficou com o Fred até a morte dele, Sim. aparece uma sombra, sabe? É um Aparece flash, né? Exato. É assustador isso. E aí todo mundo ficou muito assim, velho, esse filme vai ignorar toda uma parte muito importante da sexualidade do Freddie Mercury. Ele mostra, mas ele ignora coisas muito substanciais. Como, por exemplo, o filme dá uma ênfase a uma frase da Mary que diz pra ele: Fred, você não é bi, você é gay. Pra sustentar essa frase, o filme omite uma parcela muito grande da bissexualidade do Freddie Mercury. Além da Mary, ele teve um relacionamento muito longo com uma atriz austríaca, a Bárbara Valentim, que durou grande parte dos anos 80. Sim. E assim, não precisa, entendeu? Esse filme é um grande não precisa. Isso que me irrita. É um filme sobre a porra do Freddie Mercury, que é um ícone de sexualidade dos anos 80. Tipo assim, o que esse cara representa, quando a gente tá falando de LGBT, não tá medido. E esse filme, ele não colabora pra gente colocar isso em debate direito. Não sabe? mesmo. Esse filme coloca a questão da sexualidade do Freddie Mercury em caixinhas completamente conservadoras, provavelmente para fazer com que o filme alcance um público que talvez não esteja tão familiarizado com esse discurso, mas no final das contas, não é com essa pessoa que você tem que fazer esse tipo de filme. Tipo, esse filme tem que ser um filme progressista como o Freddie Mercury foi a vida inteira. Sim. Mas falando em mudanças em relação à história e o filme, eu acho que a mais brutal de todas é todo aquele enredo sobre a separação do Queen, que retrata o Freddie Mercury como um cara egoísta que está lançando o trabalho solo em uma época
que na vida real, o Roger Taylor já tinha lançado 2 trabalhos solo. Sim. O Fred sim. não foi a primeira pessoa a fazer uma coisa solo. E além disso, eles mostram também no filme uma ruptura do Queen que também nunca aconteceu. A banda entrou em hiato, mas o filme mostra como se eles tivessem separado e aí voltado depois pra fazer o show final. Sim, tivesse sido um lance meio Beatles, né? Eles nunca romperam definitivamente. Eles entraram em um hiato, depois voltaram, mas foi só isso. Sim. E o filme pega esse tipo de informação, que é muito importante pra história de uma banda, Sim. e modifica completamente. E aí, mais uma vez, aquele ponto, né? Você não tá modificando um fato, você tá modificando personalidades de pessoas que estão sendo retratadas, sabe? É uma homenagem ao Queen, é uma homenagem ao Fred Mercury, é massa, mas, ao mesmo tempo, passa por pontos muito, muito, muito ofensivos à história de alguém, à memória de alguém, à personalidade de alguém. E o pior é que, assim, a gente tá falando sobre toda essa confusão, tem muito mais coisa complicada em relação à retratação da história do Queen no cinema. Mas tem coisas ainda piores que isso nesse filme. A pior parte desse filme, pra mim, tá longe de ser linha do tempo e personalidade de Fred Mercury alterada. O problema desse filme, pra mim, tem nome e sobrenome, é Bryan Singer. Primeiro, vamos voltar um pouquinho e vamos entender o que significa você ser indicado a melhor filme no Oscar. O Oscar nada mais é do que a premiação em que todo mundo que trabalha com cinema se junta e fala assim, isso aqui é a melhor coisa que aconteceu esse ano. Quando você pega um filme como Bohemian Rhapsody e você coloca ali, você tá falando assim, isso aqui, ó, é muito legal do começo ao fim. E não é. O Bryan Singer é um cara que está envolvido com casos de assédio. Não é de hoje, não. Desde 97, esse cara vem sofrendo acusação e processo. Um dos primeiros filmes dele, que é O Aprendiz, que é de 97, tem um problema que é muito grave. Uma das mães de uns atores processou o filme, sabe por quê? Porque ele filmou as crianças no chuveiro sem pedir autorização. Entendeu? Porra! E assim, a galera pode argumentar que, porque ele foi afastado, ele não trabalhou no filme inteiro, mas no final das contas é o nome dele que tá lá. Não, e tem um outro problema. Esse argumento não vale, porque esse cara não foi afastado por causa das contas de assédio dele, não. Ele foi afastado porque ele trabalhou mal, essa é a real. Ele chegava atrasado no estúdio, ele arremessou um equipamento de som no Rami Malek. Sim. E aí chega... E eu não sei se a galera sabe também, mas tipo, o Rami Malek nem era a primeira opção pra esse filme. O primeiro cotado pra fazer o Fred Mercury, que inclusive aceitou o papel, foi o Sacha Baron Cohen, e ele desistiu de fazer porque não estava conseguindo se dar bem com o Bryan Singer. Ele falou, não vai rolar trabalhar com esse cara. E ele pulou fora, e aí então chamaram, o Rami Malek foi chamado. Esse filme, quando ele começou, as pessoas já sabiam que tinha um cara muito problemático por trás. Só que é um cara muito problemático que faz muito dinheiro. Então tudo bem, entendeu? Tudo bem você deixar um cara que é pedófilo, um cara que já está sendo acusado por dar festa, dopar menor de idade e transar com elas. Mas assim, se ele me der dinheiro no fim do mês, qual é o problema de você dar poder pra esse cara? Sendo que esse cara consegue fazer todo esse tipo de abuso por causa de poder. As pessoas não vão na festa do Bryan Singer porque acham ele bonito, porque acham ele legal. As pessoas vão na festa do Bryan Singer porque elas estão desesperadas pra conseguir uma oportunidade de emprego. Então se você continuar dando ibope pra esse cara, ele vai continuar fazendo isso pro resto da vida. E o mais surreal disso é que a gente tá num momento em que o Oscar tá tentando reconhecer os problemas de representatividade, os problemas de tudo que tem dentro daquele sistema. A gente acabou de passar por um momento muito importante, que foi a efervescência do Me Too, que as pessoas estavam denunciando assédio, estavam denunciando abuso, estavam falando sobre representatividade. O So White Oscar é um exemplo muito claro disso, quando os atores e atrizes negras estavam falando que queriam mais papéis, queriam mais indicações, queriam mais coisa, e aí de repente você vai e coloca um filme como Bohemian Rhapsody, que tem tanto processo complicado por trás, no hall dos melhores filmes. É uma tentativa de lucrar em cima de um nome que é uma marca, não é um profissional, entendeu? Você tem um filme Bryan Singer, e isso te dá indicação ao Oscar como deu, e isso te dá muita bilheteria como deu, entendeu? Mas a que custo? O ponto é, a gente quer realmente consumir esse tipo de conteúdo em 2019? A gente passou o ano passado inteiro ouvindo relatos e se emocionando e ficando comovido e se revoltando com esse tipo de coisa. Mas aí quando a gente faz um filme blockbusterzinho sobre uma banda que todo mundo gosta, mesmo que distorça toda a história dessa banda, a gente vai passar pano pra isso? Não acho legal. Pra mim, o grande problema desse filme é que os fãs do Queen, eles estão sentindo que eles têm que gostar desse filme porque é um filme sobre a banda favorita deles. Sendo que é o oposto. A sua banda favorita, então exija um filme
primoroso, entendeu? Você não pode aguentar qualquer coisa que estão vindo e não pode levar como ofensa as críticas que estão sendo feitas a esse material. Porque a gente gosta muito de Queen, a gente só acha que esse filme não tá honrando um legado que era pra estar assim... Esse filme deveria ser indicado ao Oscar, mas quando ele fosse bem feito. Exato, exato. Acho que o ponto é, mesmo quando a gente fala sobre aquelas mudançazinhas que a gente citou no começo do vídeo, sobre a história do Queen, muita gente vai falar, mas são coisas pequenas, o Fred Mercury gostaria de ver a história sendo contada assim, pipipipopopó. Será que o Fred Mercury gostaria realmente de ver a história dele contada pelas mãos do Brian? Acho que não. Eu também acho que não. E não é só isso. Na real, o Oscar tem caminhado pra frente, tem feito mudanças bacanas, mas ele tá muito longe de estar no lugar perfeito. Sim. Quer mais vídeos sobre isso? Quer que a gente fale sobre mais problemas dos filmes do Oscar, curiosidades sobre os filmes do Oscar, qualquer outra coisa sobre os filmes do Oscar? Coloca aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, não se esquece de assinar as notificações e fica de olho porque toda semana tem muito vídeo aqui. Sim! Tchau, gente. Obrigado, viu?